A 11ª hora. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, the EU. No, exactly. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da 11ª hora. Boas pessoal, bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast. Espero que tenham gostado dos últimos episódios. Vão ser cada vez mais, porque nós estamos a planear alguns assuntos super interessantes Pelo menos eu acho que são interessantes. para falar com vocês. E atuais, sobretudo. Sim. Pronto, opá, este podcast essencialmente vai ser um update final sobre o conflito Rússia-Estados Unidos. Uhum. E eu não menciono a Ucrânia, porque pronto, eu explicarei isso mais à frente. Se bem que quem conhece os nossos episódios iniciais sobre todo o conflito, como episódios esses que fizemos com bastante detalhe, já vai saber um bocado daquilo que estamos a falar. E para quem não viu, antes de ver este episódio, se vocês quiserem voltar atrás e ver os resumos um bocado grandes, que nós fizemos na altura, vejam, porque tem parte histórica, tem parte factual bastante importante, que é importante saber e ouvir, para depois vocês perceberem o porquê estamos a fazer este recap, vamos dizer. Exatamente. O propósito para este episódio e o timing, eu acho que faz mais de um ano e um mês, ou 1 ano e 2 meses, Por volta talvez, disso. que o conflito se iniciou. Conflito, invasão, o que vocês Operação quiserem, especial. operação especial, o que Chamem vocês o que quiserem quiserem. chamar, não me interessa. O propósito foi essencialmente algumas declarações que o presidente francês, o Emmanuel Macron, fez recentemente sobre o envolvimento potencial da França e da União Europeia em relação a conflitos e em relação sobretudo a serem mais independentes dos Estados Unidos e da China, e declarações essas que fizeram reagir o senador Marco Rubio quase imediatamente, se não no dia a seguir, uma coisa assim, com alguma radicalidade, se podemos dizer. Eu vou essencialmente passar a citar algumas coisas que ele disse em reação. Portanto, no seu vídeo ele disse: se a posição dos nossos aliados, como diz Macron, é de não escolher lados entre Estados Unidos e China sobre Taiwan, portanto estamos aqui a introduzir já um outro aspecto que eu falarei, mas mais no fim do episódio. Talvez não devêssemos também estar a escolher lados, ou seja, isto a dizer, talvez os Estados Unidos não devessem também escolher lados. Talvez devêssemos dizer que nos vamos concentrar em Taiwan, volto a citar, e nas ameaças que a China representa, e vocês lidam então com a situação na Ucrânia, fecha parênteses. Portanto, eu acho que isto são declarações muito que evidenciam muito aquilo que já temos vindo a falar, que é aquela questão, não é? Será que somos verdadeiramente soberanos quando pertencemos a uma aliança militar que é liderada por outro país? Exato. Questões. Essa acho que é a questão principal. Portanto, eu quero só fazer aqui um disclaimer. Eu digo sempre isto, mas nunca é suficiente, porque infelizmente às vezes, pronto, eu não estou a dizer, eu sei que vocês todos que nos ouvem, se estão aqui, é porque de certa forma têm interesse nos assuntos e que alguma coisa suscita em vocês a vontade de aprender mais e de saber sobre os vários assuntos. Quer dizer alguma coisa? Eu ia dizer, ou porque vos interessa, ou porque gostam da nossa maravilhosa voz, as nossas piadas. Não sei se é isso, mas se for, pronto, Tô a também. brincar, tô a brincar. No entanto, eu só queria deixar claro, porque mais uma vez, nós não temos noção da capacidade, do nível intelectual de quem nos possa estar a ouvir, e para isso esclarecemos não é bem, é esclarecemos para que eles são que nós estamos aqui para
pôr algumas questões em evidência, não para apoiar nenhum lado, nem nenhum dos regimes, nenhum dos impérios, como quiserem. Quer estejamos a falar da Rússia, ou do Vladimir Putin, ou quer estejamos a falar do Joe Biden, dos Estados Unidos, ou até do Zelensky, embora eu coloque um pouco o Zelensky para plano secundário, porque, pronto, por certas e determinadas razões. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. E, portanto, é só isso. É para dizer que nós não estamos aqui para apoiar, estamos para mostrar algumas evidências que podem não ser assim tão evidentes para alguns de vocês e que depois, que vocês possam, do vosso lado, pesquisar e deixarmos as ferramentas, basicamente, para que vocês possam construir a vossa própria opinião, seja ela qual for. Sim, mas isso nós salientámos bem nos episódios iniciais que fizemos sobre a guerra. E dissemos, obviamente, que não estamos aqui para obrigar ninguém, entre aspas, a tomar uma posição sobre nada. Mas o mais importante é vocês irem aos nossos vídeos iniciais e verem todas as referências, quer seja referências de texto, de vídeos, está podcasts, tudo na descrição. tudo o que vocês quiserem ou o que vocês tiverem à disposição para vocês formarem a vossa opinião. Vocês têm tudo à disposição. E agradeço mesmo que façam a vossa pesquisa. Aquilo que nós estamos a dizer é simplesmente factual, mas vocês têm o direito de fazer as vossas próprias pesquisas e acho que até é saudável. Portanto, tirem as vossas próprias conclusões. E esperamos que gostem do episódio. Exatamente, e até porque nós não estamos aqui para fazer um bocado o diz que disse, embora, nós também consultámos várias páginas da internet que podem evidentemente estar mais ou menos corretas. Lá está. Se pensarmos só um bocado na forma como a Wikipédia funciona, não é? Que pode ser escrito e reescrito todos os dias, não é? Vocês têm que fazer um bocado de atenção a isso também. É por isso também, para além disso, deixamos sugestões de livros, muitas vezes, no final do episódio. Exatamente por essa razão, às vezes é complicado filtrar tudo o que vemos na internet. Para terminar o disclaimer, e porque eu não quero ficar aqui eternamente e vou tentar cumprir o schedule, o nosso tempo de 40 a 45 minutos por episódio. Se este for um bocado mais longo, peço desde já desculpa, mas tem muita informação que eu estou a tentar condensar ao máximo e que fiz um trabalho bastante grande para tentar condensar o máximo possível, mas que também ao mesmo tempo que vocês consigam ter o máximo de informação. Existe uma grande diferença entre ser solidário e querer apoiar o povo que está a sofrer e apoiar o regime que está em vigor nesse país que está a sofrer. Eu acho que é uma coisa que nós temos de evidenciar. Eu percebo que as pessoas se sensibilizem com a situação daquilo que as pessoas estão a passar neste caso, neste conflito, e também penso nos militares, de um lado e do outro, que têm, uma pessoa tem que pensar que de um lado e do outro eles têm família, percebes? E que, sim, eu também estou a falar para ti. Sim, eu estou a ouvir, eu sei. De um lado eu tenho famílias e que muitas dessas famílias provavelmente durante todo este último ano terão sido poucas as vezes, e se calhar há famílias que nunca mais vão voltar a ver certas pessoas. E acho que é uma situação que devemos ter consciência e do porquê de compreender porque é que as guerras são nefastas, porque é que são sujas e que não deviam acontecer. No entanto, o sofrimento é a consequência, não a causa. E nós estamos aqui para explicar a causa ou as potenciais causas para que situações dessas aconteçam efetivamente. Lá está. O sofrimento, a morte, é a consequência, não a causa. Ok? Porque as pessoas agarram-se muito à consequência. O problema é porque eu percebo, é quase humano, é humano. É humano uma pessoa agarrar-se à emoção. Sim, tem a ver um bocado com a condição humana. Da forma como nós reagimos todos os dias e a forma como qualquer coisa, sei lá, nos impacta é mais por emoção e por exatamente, e nós temos por choque, digamos. Temos bastante tendência para reagir através desse sentimento. E usamos mais a emoção do que a razão, digamos. E menos a racionalidade. No entanto, para avaliar um conflito desta magnitude, em que tem ramificações inesgotáveis, é preciso usar a racionalidade e a razão, o conhecimento histórico
e muito, 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 muito o bom senso também. Portanto, dito isto, eu acho que podemos avançar para, para o conteúdo, não é? Para o Força. sumo da questão. Força. Eu já no nosso primeiro episódio nós falámos do passado da Ucrânia e eu queria deixar aqui um aspecto bem claro, que é os impérios ou as nações, se quiserem, que são, eu vejo isto assim, que são recentes em termos de história, por exemplo, como a Alemanha. Por exemplo, a Alemanha tem aqui 200 e tal anos, não como a Alemanha como a conhecemos hoje. Pronto, Sim, não, é primeiro- recente. Pronto, é recente. Os Estados Unidos Exatamente. são uma Nação recente. nação recente. E o problema das nações recentes, a meu ver, muitas vezes, é que quando tu não tens um grande passado histórico, acabas por não ter muitas referências, muitos valores. E então é muito perigoso desenvolver uma nação nesses parâmetros, a partir desses parâmetros. Porque quando não tens valores, não tens uma identidade bem construída e com bons alicerces, as coisas podem disparar para todo lado. Não sei se estás a perceber o que eu Sim, quero sim, dizer. sim, estou. Pá, na Alemanha foi um bocado o que aconteceu no tempo da Alemanha nazi. Exato. As perturbações, o facto de que eles foram culpados em grande parte, pronto, vocês, quem conhece o Tratado de Versalhes, é aquele tratado muito infame, por assim dizer, que deu um pouco origem e eu não estou aqui mais uma vez, não estou a defender nada, mas estou a dizer que houve certos e determinados fatores que deram origem a certos regimes. Não estou a dizer que é bom, que é mau. Sim. Obviamente foi mau porque aconteceu o que aconteceu, que toda a gente sabe, penso. No entanto, a fragilidade que daí advém quando uma nação não tem valores é precisamente a de poder se construir sobre todos e quaisquer toda e qualquer noção de sociedade que alguém pode criar, inventar, como quiser. Ficam mais maleáveis. É a relação, exatamente, mais manobráveis. Pá, por exemplo, a relação entre a Ucrânia e a Rússia, sabendo que a Ucrânia foi um país que pertenceu muito tempo ao que nós conhecemos como a União Soviética e mesmo antes, acho que foi até com a Catarina III, acho que foi a não tenho a certeza, agora não tenho a certeza mas acho que foi ainda antes da Revolução Soviética, enquanto regime dos czares, que houve umas ofrendas sobre certos territórios da Ucrânia, vamos dizer, ao Império Russo. E de certa forma eles criaram laços históricos, os dois. O que mais tarde veio a criar muitos problemas quando da queda da União Soviética, em que grande parte desses países se separaram e tornaram-se países independentes e tornaram-se novas nações que, não tendo a única identidade que eles tinham era a identidade de quando pertenciam à União Soviética, deixaram de ter essa identidade, começaram a ter identidade própria. Com todos os problemas, a fome que houve, o regime comunista, quer sejam mais a favor ou menos, aqui não é questão, aqui não estamos a fazer identity politics, ou seja, identidade política não é o objetivo deste episódio, podemos falar nisso num outro episódio, mas é que criaram-se nações sem identidade que podem ser facilmente exploradas por outros países. E, por favor, se quiseres acrescentar alguma coisa à vontade. Não, estou a ouvir porque Pronto. concordo. Uma nação frágil torna-se algo fácil para nações mais fortes. Eu acho Frágil e perdida. Pronto. Porque Juntando a isso, claro que houveram ideologias que começaram a vir. Eu engano-me sempre nesta palavra, peço desculpa, não sou o perfeito português em termos de dicionário, mas eu tento ao máximo, e especialmente agora misturando com francês e com inglês, às vezes é muito complicado, mas continuando.
com todas as ideologias que passaram pela Ucrânia, houveram algumas que ficaram e que nós falámos precisamente no primeiro episódio e que não vou-me alongar lá nesse aspecto da história da Ucrânia. Se quiserem, vão ver o nosso primeiro episódio sobre a história da Ucrânia. O que é que podemos dizer mais a partir daqui? Eu não sei se vocês sabem, mas o que aconteceu? Este conflito é essencialmente uma guerra por procuração. Não sei se vocês sabem o que é que significa esse conceito. Queres explicar? O que é uma guerra por procuração? Pronto, eu explico, não há problema. Uma guerra por procuração, uma proxy war, quer dizer que é uma guerra entre dois países, mas essa guerra, ou seja, o conflito territorial acontece num terceiro país, que neste caso é a Ucrânia. Exatamente, é isso. Isso é uma guerra por proximidade. E é essencialmente o que aconteceu com a Ucrânia, infelizmente. Eles estão neste momento a subir território de disputa entre os Estados Unidos e a Rússia. Nada mais, nada menos. Para pôr as coisas assim em pratos limpos, não é? Como nós costumamos dizer em português. É uma guerra provocada até pela própria palavra do Garland, por exemplo, e do pessoal dos Estados Unidos. Uma guerra fomentada pelos neoconservadores, não é? Os neocons. E quer estejamos aqui a falar de democratas e republicanos, porque há uma coisa muito interessante, é que as pessoas ainda acham que há uma diferença entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, que é uma coisa que me faz rir com vontade de chorar. E porquê é que eu digo isto? Eu gosto muito de fazer analogias. É por isso que às vezes os meus podcasts acabam por ser um bocado compridos. Mas eu acho que são importantes as metáforas e as analogias para vocês perceberem. Eu gosto muito de fazer uma analogia. Here we go. Exato. Eu gosto muito de fazer uma analogia entre o partido, vamos dizer, os republicanos e os democratas nos Estados Unidos. Porquê? Imaginem uma pizzaria. Temos uma pizzaria, vamos lá comprar uma pizza. Temos, vou lá com a Adriana, ou com o Joaquim, ou com o Miguel, e cada um deles vai ter uma preferência, certo? Eu vou chegar lá e vou querer uma pizza com anchovies e ananás. E o Miguel vai dizer, foda-se, não gosto nada disso. Não gosto. Eu prefiro a tradicional com chouriço e queijo e fiambre. No entanto, apesar de ambas as pessoas terem escolhido pizzas diferentes, a pizzaria é a mesma, o cozinheiro é o mesmo, o que é um bocado a mesma situação da política nos Estados Unidos. Ou seja, tens os democratas e os republicanos, depois eles dividem aquilo entre liberais e conservadores. Eu gosto muito pouco de iogurtes multifrutas. Eu já desde criança que não gosto muito disso. É uma coisa, as coisas que sejam claras, estás a ver? E quando é multifrutas, mesmo assim eu tenho de saber muito bem aquilo que estou a comer. Mas eu acho que vocês com esta analogia perceberam a ideia. Ou seja, por muito que escolham a pizza A ou a pizza B, o fabricante da pizza é o mesmo. E porquê é que eu digo isto? Vou dar um exemplo concreto. Temos agora a questão do gabinete do Biden, já ia dizer em inglês, do gabinete do Biden, que fomentou, já desde 2014, para quem conhece a história da Ucrânia, Euromaidan e essa cena toda, Victoria Nuland e fuck the European Union e essa cena toda, que eu depois vou meter um extrato disso, provavelmente no fim, que eu gosto sempre de fazer um bocado de chacota das coisas também, temos de nos rir um bocadinho, embora seja um assunto bastante sério, mas I digress, vou continuar. Temos o gabinete do Biden, que está a fomentar e fomentou de certa forma este conflito na Ucrânia, e temos o gabinete, por exemplo, que tínhamos antes do Trump ou dos republicanos, não sei quem vai ser o próximo, que fomentam guerras com a China. Portanto, embora as pizzas tenham gostos diferentes, o cozinheiro é o mesmo. E a base é mesmo. E a base é mesmo. A base da pizza, chegaste lá. A base da pizza é mesmo. É isso, exatamente. Exatamente. Não, mas é isso. Tudo a mesma coisa, só os toppings é que duram. Os toppings é que duram, os toppings é que mudam, desculpem. Pronto. Só um pequeno à parte aqui, podemos continuar. Portanto, e para além disso, o que é? É uma guerra uma guerra entre
duas superpotências, ou seja, a Rússia e os Estados Unidos, por hegemonia política. Para haver uma grande presença política e quem domina política e economicamente o panorama mundial. Agora, a questão, o que é a questão? É que especialmente desde 2000, desde que Vladimir Putin chegou ao poder. Na Rússia, ele começou a desenvolver a Rússia a nível económico, o que a Rússia já era, de certa forma, muito mais enfraquecida desde a queda da União Soviética. Muito enfraquecida ainda, mas continuava a ser uma potência militar, e agora está a ser uma potência económica, algo que os Estados Unidos não podem obviamente permitir. Há aqui um aspecto interessante que eu acho que depois vocês podem ver na descrição, que é uma teoria que foi formalizada por um senhor que se chama Paul Wolowitz, acho eu, que é a teoria, chama-se a teoria do... Não, Wolowitz, não é Wolowitz, é Wolfowitz, é isso. Paul Wolfowitz, e essa teoria que foi escrita ou seja, após a queda da União Soviética, por muito engraçado que o timing pareça, que é uma teoria que basicamente, ou seja, chama-se a Wolfowitz Doctrine, ou a doutrina Wolfowitz, que fala essencialmente no poder hegemónico e de dominação unilateral em todas as frentes por parte dos Estados Unidos, ou seja, em como os Estados Unidos teriam sempre a posição primária em todos os aspectos no mundo, ou seja, eles estariam sempre por cima, ou seja, e numa liderança através de uma como é que se diz? De uma rules-based order, ou seja, ordem pré-estabelecida de regras, mas o que é interessante é que os Estados Unidos não fariam parte propriamente dessas regras, mas seriam eles os criadores dessas regras, ou seja, eles estavam acima. Se nós imaginarmos a configuração de uma pirâmide com certas regras, os Estados Unidos não estão incluídos nessa pirâmide, mas estão no topo da pirâmide, ou seja, fora da pirâmide, porque foram eles que criaram as regras. E acho que é muito interessante se quiserem pesquisar sobre essa teoria, porque vai-vos ajudar a perceber a maneira como os Estados Unidos veem um bocado. Claro que houve uns rumores, foi uma coisa um bocado na altura, em 90 e tal, foi um bocado pushed back, estás a ver, um bocado posta de lado, mas depois foi obviamente, especialmente a partir do 11 de setembro, foi repescada pelo George W. Bush para os ataques ao Iraque e todas essas situações. Pronto, isso é mais um dos pontos que é interessante vocês estudarem para perceberem toda esta questão. Porque é muito bonito falar, e tal, mas aquele é o mau, aquele é o bom. Aqui não há maus nem bons. Quando se quer avaliar, não há maus nem bons. Há situações económicas, há interesses económicos e militares e políticos e sociais dos países, e é isso que joga, e a maneira como eles se veem uns aos outros. Mais nada. Vocês dizem, mas o povo sofre. O povo sofre, lá está. Como eu disse no início, o sofrimento é a consequência, não a causa. Se quiseres intervir, por favor. Estou-te a ouvir, estás tudo lançado, deixa-te estar. Acho que podemos aqui falar um bocado, porque também, para além da superioridade hegemónica económica dos Estados Unidos, existe agora uma guerra de valores. Eu acho que vais gostar desta parte. Que é uma guerra entre os valores chamados valores ocidentais, democráticos, etc. E os valores conservadores autocráticos da Rússia. Eu estou mesmo muito a fundo nesse assunto. E tu estás muito e isso vai dar origem de certo a um novo episódio. Exato. Não me vou alongar, mas sim. No entanto, é interessante, aqui um paralelo, por acaso, bastante interessante, que eu agora me lembrei, é que, e que depois vai introduzir o próximo tema, que é as guerras de informação, porque esta guerra também, há dois tipos de guerra a decorrer neste momento. É a guerra de informação, ou seja, através dos mídias, e a guerra no terreno. E há uma grande estrada, há uma, como os franceses costumam dizer aqui, entre as duas coisas há uma autoroute. Quer dizer que há uma grande autoestrada entre as duas realidades. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que existe aquilo que os mídias nos transmitem, ou seja, que nos dizem, e aquilo que acontece no terreno. E muitas vezes, e a maior parte das vezes, até arrisco-me a dizer,
os dois lados não coincidem. Porquê? Com esta guerra da informação, pá, eu acho que também o objetivo é espalhar um bocado o medo das pessoas. E isso também depois vai de encontro a toda a situação do Covid e essa... Olha, espalha medo, divide, cria confusão. Não podes estar, basicamente não podes dar a tua opinião porque és visto como apoiante de X ou Y quando simplesmente estás a dizer factos ou foste pesquisar factos. Isto está a criar muitos problemas que as pessoas não estão, ou as pessoas não querem saber, ou as pessoas não estão a ver mesmo a dimensão deste tipo de desinformação, digamos. Exatamente. E o que eu ia dizer é que é engraçado porque a Rússia tradicionalmente a nível de religião é ortodoxa, não tem a ver com... No entanto, lá os padres podem casar, por exemplo, e ter uma família, e nós aqui não, na católica. No entanto, lá, e eles inscreveram, não sei se é assim que se diz, inscreveram a família na Constituição, ou seja, a família tradicional faz parte da Constituição deles. E eles não querem que aquilo seja visto de outra forma. Como se costuma dizer, quer as pessoas concordem, quer não, na casa de cada um, faz como é que é? Que as pessoas dizem, na casa de cada um, não fazes ideia. Não, mas juro, tens não. casa. Não, estou a dizer que não faço ideia do que é que queres dizer. Na casa de cada um. Na casa de cada um é uma coisa assim, não sei se é exatamente desta forma, mas na casa de cada um faz como quiser, é uma merda assim. Então, Pronto, okay. Vocês perceberam. Basicamente, quem decide é quem está no país e eles fazem como quiserem, e a China faz como quiser e os Estados Unidos supostamente fazem como quiser. Mas os Estados Unidos não querem só fazer como eles querem que todos os outros façam como eles querem. É esse o problema também. O problema dos Estados Unidos é impor tudo. Exatamente. Impor a visão deles em todo o lado. Daí eu ter falado na tal doutrina Wolfowitz. Mais. Podemos dizer mais sobre isso. Há uma... Como a Adriana estava a dizer sobre a questão dos medos, estamos numa época que também acho que os governos começaram a perder credibilidade. Esta palavra é sempre complicada para mim. Credibilidade. E agora, a meu ver, e agora aqui neste caso eu estou a dar a minha opinião, não estou a falar acho que com esta perda de identidade dos governos também, porque nós temos os países, mas que estão dentro da União Europeia, mas depois não sabemos se é o governo francês que manda, ou se é o governo espanhol que manda, ou se é Bruxelas que manda, a União Europeia. Está assim um bocado... eu sempre soube que foi Bruxelas que manda, porque sim. A arquitetura da União Europeia é construída nesse sentido, e para quem não acredita, para quem não conhece, tem também de pesquisar sobre isso. Não vou alongar também nesse sentido, mas... E acho que eles estão a precisar que as pessoas se tornem de novo dependentes dos governos. E todas estas situações acabam por ajudar a isso, porque as pessoas dizem, está uma guerra iminente, pode haver um risco de desastre nuclear, também se fala nisso muito, como já aconteceu na altura da Primeira Guerra Fria, ou seja, isto é uma Guerra Fria 2.0, 3.0, muito digital também, a par com a guerra digital da informação. Eu acho que até as guerras de informação contribuem mais para o desenvolvimento e influência na opinião pública do que provavelmente a guerra no terreno. Ou seja, neste momento a guerra no terreno fica um bocado à espera da reação da opinião pública e por parte das pessoas para eles tomarem uma decisão, o que é grave, porque revela um nível intelectual, sinceramente para mim, abaixo de cão. Estás a ver? Tipo, é quase um nível intelectual sub-humano, se quiser. E face a realidades evidentes, a meu ver. O que é que isto está a gerar? Esta divisão, aquilo que já muitos também chamaram de mundo multipolar. O que é o mundo multipolar? É um mundo onde existem várias potências e essas potências ajudam ao equilíbrio, entre aspas, do mundo.
se quiser. Ou seja, não é só uma potência que tem o domínio unilateral, como era o caso dos Estados Unidos um bocado até agora, quer com o hard power, que é tipo parte militar e tudo isso, quer com o soft power, para quem não sabe o que é hard power, pá, é mais a cena militar, a cena económica, o dólar, a força do dólar, e o soft power, para quem também não sabe o que é, eu gosto de explicar sempre estas coisas, o poder não tem muita tradução em português, mas é tudo que é cinema, tudo que é moda, tudo que é redes sociais, tecnologias, etc, etc, etc. É isso o soft power, basicamente, dos Estados Unidos. Eu acho que há uma coisa também que nós devemos falar. Pá, para quem diz sempre que pá, isto foi uma cena inesperada, isto foi pá, ninguém. O presidente russo decidiu isto do nada, basicamente, o que é falso. Muita mentira mesmo. Isto já vem de. Pá, são males que vêm de há muito tempo. Desde o fim da União Soviética e até anos. Infelizmente que nunca foram. Pá, são feridas que nunca sararam. Essencialmente. O que é que eu digo isto? Pá, imaginem que quando o presidente Putin chegou ao poder em 2000, ou pouco antes de 2000, ele fez um pedido para fazer parte da NATO. Sim, imediatamente assim que foi para o poder. Exatamente. Para quem não, e eu digo isto para quem não sabe. E o que é que aconteceu? Foi recusado pelo Bill Pronto. Clinton. Exatamente. Pá, que supostamente uma aliança pela paz, não é? Deveria incluir. Poder incluir um grande país que até tipo, tem recursos de oil and gas, não é? Óleo bastantes. São bastante poderosos e a nível militar também. Pá, ele disse, ok, vocês não querem, tudo bem. Mais tarde fez um pedido para entrar na União Europeia. A União Europeia recusou, porque disse que a Rússia era um país demasiado grande e que não podia... a União Europeia não ia poder segurar um país desse tamanho, economicamente. No entanto, meteu todos os outros países, tipo aqui desta zona geográfica, fazem praticamente todos, se não todos, mas praticamente todos da União Europeia. O que é engraçado, não é? Pá, eu acho que é como aquela situação do... Eles tornaram basicamente o caso da Rússia há quem diga que é o... Como é que é? O elefante cor-de-rosa na sala, mas eu acho que eu acho que O elefante cor-de-rosa, não. The elephant in the room. não é o cor-de-rosa, sim. Não, não o sei, elefante. pronto, O elefante na pronto, sala. o elefante na... The elephant in the room, ou seja, Yeah, o elefante na sala. sala. Pá, mas eu sinceramente no caso da situação da Rússia e da posição geopolítica deles, eu acho que pá, o facto de terem deixado isso arrastar por muito tempo e também a situação de terem dito que na altura da queda do muro, ou seja, a queda do muro de Berlim foi concluída basicamente com a promessa feita, para quem não sabe, está nos registros, e foi, acho que foi em 2018 que foi desclassificado pelos registros dos registros americanos. Foi desclassificada a conversa entre o James Baker e o presidente na época da União Soviética, que era o Gorbachev, em que se a Alemanha fosse reunificada, ou seja, a aliança militar da NATO não se estenderia nem mais um centímetro para este. Então, a qual o presidente na época basicamente acedeu com base nesse propósito, e o muro de Berlim foi abaixo. No entanto, mais tarde eles basicamente voltaram atrás na decisão, e depois a justificação que eles dizem, não, mas depois acho que foi em 2000, não, em 97 ou 98, uma coisa assim, perto dos anos 2000, acho que foi a Polónia, Lituânia e outro país, não estou em erro, que entraram para a NATO. Bom, já quebrando ali a promessa. O único problema destas promessas é que elas estão escritas, ou seja, foram dictadas. Foi uma conversa que aconteceu, mas não foi nada assinado também, que é um grande erro. E que eu acho que, se não estou em erro, nós falámos disso nos primeiros Falamos, eu episódios. só estou a dar aqui um insight, que é para, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, está no segundo episódio sobre
sobre a guerra que fizemos, que é entre os Estados Unidos e a Rússia. Nosso segundo episódio. Que depois, o facto de que eles, não cumprindo a promessa, começaram a integrar países dentro da NATO, com a premissa que essa promessa tinha sido feita sendo a Rússia ainda a União Soviética, ou seja, o URSS, que agora já não se aplicava porque a URSS já não existia mais, os países foram todos tipo, ela foi dissolvida, os países foram separados, portanto essa promessa já não seria válida porque agora é a Rússia e não a URSS. Aqui uma coisa, tipo, ali um pequeno jogo de palavras, pequena habilidade, não é? Eles poderem contornar ali a situação. Como sempre. Pá, eu repito, não estou a defender nem um lado nem outro, estou-vos a apresentar aquilo que aconteceu na altura. E que eu vou dar também mais links para que possam consultar essa questão. Pá, sobre um bocado, eu não gosto muito, eu não vou fazer de general de plateia, porque eu não sou nenhum general de plateia, ao contrário de muita gente, mas também sei de muita coisa porque leio bastante, e a Adriana é igual. Eu só estou mais calada agora porque tu tinhas as tuas notas Não, no sim, mas telefone, se quiser, portanto... lembra-te por Não, favor. não, eu sei, mas eu prefiro deixar-te falar porque estás lançado, deixa-te estar. Pá, quando o pessoal diz que, pá, não existe perigo nenhum para a Rússia a nível militar, que os Estados Unidos tenham bases tipo a rodeá-los, isso não é bem assim, ok? Porque as pessoas têm essa noção, mas não é bem assim. Porque os mísseis eles podem atacar depois desde os Estados Unidos até, pá, podem mandar um míssil dos Estados Unidos diretamente para a Rússia, o que é verdade. Agora, os tempos de resposta não vão ser os mesmos. Não vão dizer que tendo uma base na Ucrânia que é a mesma coisa que ter uma base nos Estados Unidos e que disparar um míssil da Ucrânia e disparar um míssil dos Estados Unidos, que é a mesma coisa. O que é... Isso não é verdade, tipo, porque existem timings diferentes. Ou seja, para os Estados Unidos é a mesma coisa porque são eles que lançam um míssil, mas para quem vai levar com o míssil em cima, pá, se for lançado dos Estados Unidos eles têm mais tempo de resposta, se for lançado da Ucrânia, que é um país que está à beira, tem muito menos tempo de resposta. Pronto, é essa. Pronto, assim para poder expor-vos o panorama de forma mais ou menos simples. Claro que há muita coisa. A Rússia tem interesses económicos na Ucrânia, já sabemos, através com a produção de cereais. Aliás, a Ucrânia e a Rússia eram os maiores produtores de cereais e são os maiores produtores de cereais do planeta, que alimentavam a África também e continuam a alimentar, embora as sanções tenham acontecido. E aliás, a Rússia veio dizer que ia continuar a exportar os cereais, aparentemente, e tirar, independentemente das sanções e tudo mais. Pá, e como vocês podem ver, não é assim tão linear quanto as pessoas possam dizer. Depois as pessoas dizem vem com aquele argumento. Sim, mas a Ucrânia é independente, portanto pode escolher com quem se aliar. Certo, a Ucrânia pode escolher com quem se quer aliar, mas depois também tem que lidar com as consequências. Quer dizer, eu tenho aqui, vou dar aqui um exemplo. Tem aqui um vizinho, não é? Que vem pôr aqui. Pá, ele vem pôr aqui estacionar aqui um caminhão, por exemplo, cheio de gasolina, com um tanque enorme. Pá, à beira, aqui à beira do meu jardim de casa. E para o caminhão, encosta o caminhão à parede que dá para o meu quarto. Pá, um caminhão cheio de gasolina. Alguém passa com um isqueiro ou passa com uma cena qualquer que ativa aquela merda explode e eu vou com o caraço. E o caminhão estava à beira da minha casa, do meu quarto, onde eu estava a dormir. Pronto, colocar vasos em países. Logo, quando a Polónia entrou para a NATO, até estava pronto. A Polónia ainda está um bocado longe e tal. Ok. Depois aconteceu até a Geórgia, não sei para quem se lembra. Já na situação da Geórgia, ele tinha avisado. Pá, atenção que vocês estão a esticar-se, entre aspas, estão a vir muito para aqui, contrariamente ao que tinha sido formulado anteriormente. Pá, isso pode ter consequências. Pronto. Depois chegámos a 2014, isso vocês também podem ver nos episódios anteriores. Golpe de Estado, não é? Tiram ali o presidente que era supostamente ali um bocado amigo da Rússia para meter um que seja mais amigo dos Estados Unidos. E pronto, e mudam assim as coisas de um momento para o outro. Para aquilo que lhes interessa. Chama-se as políticas de circunstância.
se vocês tiverem dúvidas, por favor, depois mandem mensagem e coloquem questões. Não há problema se quiserem que esclareça alguma dúvida em concreto. Às vezes, pá, eu tento sintetizar, mas é sempre complicado. E basicamente chegámos onde estamos hoje. A invasão aconteceu porque os acordos de Minsk não foram respeitados. Os acordos de Minsk implicava que a zona fosse desmilitarizada, ou seja, todo o armamento, todos os tanques, tudo coisa, quer de um lado, quer do outro, tinha de sair da Ucrânia. E tinham de parar, porque houve aquela questão de, basicamente o que os Estados Unidos fizeram foi aproveitar um conflito interno de um país, entre pessoas que se sentem ucranianas com uma identidade ucraniana, o que eu respeito perfeitamente e acredito que existe, independente da Rússia, e pessoas que ainda se sentem mais próximas da Rússia, culturalmente e ideologicamente sentem-se mais próximas da Rússia. Então, aqui uma parte, já esclareci esta merda. Desculpem a linguagem, mas é coisas que realmente me irritam. E vou voltar a esclarecer. Para quem está a dizer que a Rússia não é mais. A Rússia pode ter e tem um país comunista. Tem um país comunista, tem partidos comunistas, obviamente. Mas a Rússia deixou de ser comunista quando a União Soviética deixou de existir. Okay? Em 1991 deixou de ser comunista. Tem partidos comunistas? Tem, sim, senhor. Tem partidos de direita? Tem, sim, senhor. Mas a Rússia não é atualmente governada por uma pessoa do Partido Comunista. Ok? Não é governado por um Partido Comunista. Ao contrário do que toda a gente diz. Ao Porque contrário, gostam... não toda a gente, mas do que muita gente diz. Não, gostam de atacar, estão sempre a dizer sim, mas a Rússia é comunista. Não, mas isso é a Rússia aquela visão, sabes, dos Estados Unidos sempre durante a Guerra Fria, tudo, não sei o quê. Tal. Desculpa, mas tudo que saia da visão dos Estados Unidos é tudo comunista. E é tudo mau, é tudo... Até chegarem ao ponto de dizer que os próprios Estados Unidos estão-se a tornar comunistas. Que eu não sei é a maior gargalhada do século. Eles estão realmente num nível intelectual que impressionante. Chora em folhas de papel. Exatamente. É isso mesmo. Em relação ao também pessoas, lá está, eu não quero fazer general de plateia, vou só aqui dar um insight só rápido sobre a questão do terreno, porque as pessoas dizem, mas se os russos são assim tão poderosos, porque é que não acabaram logo com a guerra de uma vez? Destruíam tudo, não é? Uhum. Eles fazem uma ofensiva, eu vou dizer, relativamente ligeira, comparado com alguns ataques que já vimos, por exemplo, no Iraque, para os Estados Unidos, foi tipo tapetes de bombas em que arrasa tudo de uma vez. Fizeram algumas ofensivas, quer dizer, se eles fizessem um ataque por completo logo, então ia que as pessoas iam se mandar ao ar, não é? No entanto, vamos pôr as coisas ao contrário. Nós também podemos perguntar, então porquê é que as forças ocidentais e o exército ucraniano, porquê é que eles também não fazem um ataque assim massivo? Enviam, para já porque eles não têm muito armamento, mas é outra questão. Lá está, é outra questão. Até não sei se agora repararam, mas tem estado bastante calmo as notícias. Não sei se vocês têm reparado que ultimamente estas duas últimas semanas tem acontecido algum burburinho, mas muito calmo. Não há assim muita notícia. Nada de sobressaltos. Não há grandes sobressaltos. Porquê? Eu acho que os russos estão a fazer uma coisa que se chama tipo aquele... Sabem quando... lá está. E eu gosto sempre mais uma vez de fazer analogias. Nós temos dois tipos de carro. Temos o carro que tem uma potência, ou seja, que é muito forte, tem torque, que tem muita força bruta, ou neste caso não vou dar um exemplo provavelmente de um automóvel diário, mas vou dar um exemplo em relação com um veículo com muita força, por exemplo o trator. O trator tem muita força, mas não anda muito rápido. No entanto, por exemplo, um Porsche anda muito rápido, mas não tem tanta tração. Tem bastante tração. Mas não tem tanto. A relação é diferente. Eu disse, não tem tanto. A Rússia, eu vejo a Rússia aqui, lá está, é uma opinião pessoal. Isto é uma opinião pessoal. É uma opinião pessoal neste sentido. Não estou a citar ninguém, estou a dizer. Acho que estão a fazer um bocado a estratégia do trator. O que é que eu chamei de estratégia do trator? Ou seja, o exército avança pouquinho a pouquinho, muito devagarinho, mas a criar uma pressão tipo esmagadora, estás a ver? Com muita força. Uhum. Estás a ver? Eu até já ouvi alguns comentadores
darem um termo engraçado a isto, que chamam agora o que está a acontecer, como é que eles dizem? A prensa mecânica. O que é que eles querem dizer com isso? Quer dizer que, por exemplo, nós aqui da Europa e dos Estados Unidos enviamos para lá material militar, tanques e não sei o quê, e eles destroem aquela merda toda. E estão ali. Opá, basicamente não estou com pressa de acabar a guerra, porque quanto mais armamento enviarmos para lá, menos a Europa vai ter também. Basicamente vai ficar uma zona desmilitarizada cada vez mais. Se a guerra não acabar nos próximos tempos. Vamos ter cada vez menos armamento, embora o armamento continue a ser construído também. Não estou a dizer que não temos reservas. Devemos ter reservas que ninguém sabe, que só o Ministério da Defesa sabe que as tem. Obviamente que isso existe, de um lado e do outro. Não vamos também aqui enganar ninguém, dizer que estamos aqui a lutar com pipocas, mas quase. Não é? Estás a ver? Mas depois, a minha pergunta é, quando todo o armamento acabar, quando todo o dinheiro acabar, porque nós sabemos que a Rússia, para se preparar para isto, eles demoraram imenso tempo. Tiveram que fazer crescer a economia, nunca continuaram, nunca pararam de produzir armamento, provavelmente. E foram sempre um país bastante militarizado. Temos de ter noção disso. Quando queremos entrar num confronto, temos de ter noção. Não podemos, entre aspas, ir armados com... Achar que os russos são todos Dráculas e para nós é suficiente mergulhar um espeto de madeira em água benta e vamos lá e que vai ser tudo mágico. Não faz sentido nenhum, não é? Eu acho que é... Não é? Agora, não, quer dizer, ali pela pessoa, os russos são todos vampiros, basta aqui umas estacas e Os dentes de alho. E uns dentes de alho, aqui meia dúzia de garrafas de água benta e eles estão todos no chão. Não, quer dizer, é absurdo. E eu às vezes as notícias que vejo é completamente... É aterrador a falta de noção que as pessoas têm das coisas. Há quem também diga que esta estratégia vem daquele... não sei se é o pensamento do Putin, porque as pessoas gostam muito de diabolizar, de dizer, mas é ele que está a fazer isto sozinho. Não, é todo um conselho de defesa que chamam a Duma, que está por trás disso. É todo um conjunto de pessoas que gera estas situações, quer seja na Rússia ou nos Estados Unidos. E ele, para mandar alguma coisa acontecer, tem que passar por outras pessoas. Ele tem papéis para assinar, ele tem pessoas a decidir com ele. Como nos Estados Unidos, exatamente, como em qualquer lado. E não é ele que se lembra, hoje vou fazer não sei o quê. Pronto, ok, vamos começar isso. Não. Ele tem ministros à volta dele e pessoas que também mandam à volta dele, quer aconselhar, quer assinar papéis, quer entrar em reunião com ele também, não é? Não é ele que manda em tudo e mais alguma coisa. Que foi como nós hoje ao almoço estávamos a dizer, aliás foi eu que estava a dizer a ti, ele é a imagem de marca, entre aspas, da Rússia, porque é ele o chefe de Estado. Exatamente. Mas tem uma grande equipa, França, exatamente, como qualquer outra pessoa nos outros países. Mas ele tem muita gente à volta dele a trabalhar com ele. Quer as pessoas queiram admitir isso, quer as pessoas não queiram admitir. Lá está, como o Biden. Agora toda a gente... Alguém acha que é o Biden que está a governar. Agora, por amor de Deus, o homem nem sabe para que lado é que sabe virar para cumprimentar. Por amor de Deus. Ele está senil. Eu chego a um ponto que eu tenho pena do homem. Pronto, todos os escândalos e que ele gosta de cheirar cabelos de meninas, isso também nós já sabemos, não é? Alegadamente. Ou está a dormir ou está a cheirar. Ou cheirar um bocado com umas tendências criancinhas. esquisitas. Depois também toda a história do filho dele e dos investimentos na Ucrânia, que houve aquele escândalo todo do portátil dele com a pornografia e não sei o quê, que no entanto desapareceu, isso nunca mais soube falar. Irónico. Pronto, que também posso tentar deixar algumas referências sobre isso. Não, mas acho que também falámos disso, um bocado sobre isso nos episódios anteriores. Sim, nós falámos sobre isso. Sim. Não sei se foi no primeiro episódio ou se foi no segundo. No terceiro, acho eu. Não lembro. Episódio. Mas nós falámos sobre isso. Não estou a ver. Eu acho que é ridículo. Quer dizer, as pessoas gostam muito de demonizar, mas vamos ver uma situação concreta. Vamos à Rússia, um Estado autocrático, não é? O Putin está lá a governar e não sei o quê. Estado autocrático. Vai aos médias, não sei o quê, os Estados Unidos são estes, são não sei o quê. E basicamente tem a propaganda deles a dizer que os Estados Unidos são maus, não é? E nós vamos aos Estados Unidos e o que é que eles têm na televisão? A dizer, os russos são maus. O Estado democrático. Então, mas quer dizer, um é autocrático, outro é democrático, mas ambos fazem a mesma merda. Por acaso era uma coisa que eu ia dizer quando tu estavas a falar sobre cinema e essa história toda. Quer dizer, por amor não de Deus. Não sei se vocês reparam, mas cada vez que há um filme
americano de guerras ou um filme para já é americano tudo de heróis e 007. É tudo. Tem o bom e o mau. E depois, eu tenho os anti-heróis. E depois é Estados Unidos contra países de leste. Ou é a Rússia, que são os maus, ou é este, ou é aquele. Até na última temporada de Stranger Things, para além de tudo. Ai, creio. Não, essa é uma coisa. Respira. Isto irrita-me. É Este um normal, ponto que me irrita, meu. respira. Mas irrita-me, tipo, a maneira como as pessoas raciocinam. Parece que estão desprovidas de qualquer intelecto. a falar É o que eu das te coisas. digo. E eu. E este emotional attachment às coisas e a só ver as coisas. Tem pessoas a sofrer. Tem pessoas a sofrer no Iémen. Tem pessoas a sofrer na Arábia Saudita. Tens Tem pessoas a crianças. sofrer na Palestina. Tem pessoas a sofrer em Israel. Tens crianças a comer as próprias mãos com a fome no Iémen e ninguém fala disso ou ninguém quer saber disso. Mano, por amor de Deus, eu não estou a dizer que os ucranianos são mais ou são menos, mas aparentemente alguns são mais que outros. Exatamente. Pá, é uma cena que francamente irrita-me, essa maneira de pensar das pessoas. Eu Olha- estava a dizer, só antes que, senão esta ideia vai passar e depois quero avançar ok, para ok, outra cena. Pá, esta ideia de demonizar tipo as pessoas é ridículo. É ridículo. Quer dizer, duas merdas diferentes. Um estado autocrático. Peço desculpa pela linguagem, mas pá, Se tiverem crianças, por favor, não ouçam esta hora de eu vou criança. tentar. Eu às vezes já tento afastar o microfone, mas peço desde já desculpa a quem nos está a ouvir, de qualquer das formas. Pá, é ridículo. Tens um estado, uma nação supostamente autocrática e imperialista que é a Rússia e uma nação e o estado imperialista democrático que é os Estados Unidos, não é? Democrático, muitas aspas, não é? E que os dois fazem exatamente a mesma coisa. Não, era para fazer. Fazem exatamente a mesma coisa. Yeah. Pá, e essa cena irrita-me que as pessoas não vejam isso. Pronto, adiante. Já descomprimi um bocado. Pá, e basicamente então a situação agora no terreno, eles estão a usar aquilo, mas porque é que eles não avançam, eles estão lentos, eles perderam, eles já perderam a guerra, não sei o quê. Pá, na minha perspectiva, o Putin sabe que tem tempo agora. Porque ele inicialmente propôs um tratado que, não sei se te lembras, o Boris veio a correr, o Boris Johnson, lembra-se, primeiro-ministro inglês, a correr a dizer ao Zelensky, não assim. Basicamente, não foi assim que ele disse, não é? Sim. Mas, entre aspas, Uma foi caricatura assim. do que aconteceu. Não é? Pá, não assines porque porquê? Porque há muitos interesses, as empresas de fabrico de armamento americano estão a ganhar. O que as pessoas têm que perceber é que eles estão todos a ganhar nisto. É o que é triste. Eles ganham com o sangue das pessoas. Não mudou nada desde a Segunda Guerra, desde a Primeira. Não mudou. Só mudou o facto que agora, muitas vezes, em vez de irem lá com baionetas e com espadas e com facas, podem ir com drones. É a diferença. Atacar à distância, estás a ver? O mal é o mesmo, mas com... Ou com bombas ativadas por oxigênio, ou seja lá o que como é que for. se diz? Termobáricas. Exatamente. Exato. Dispositivos termobáricos. Pá, outra cena que as pessoas dizem muitas vezes, isto aqui é mais uma na ordem filosófica, é que sendo o Putin um lutador, um adepto das artes marciais, estás a ver? Ele tem aquela noção que, não sei para quem conhece as artes marciais, sabe que há, pelo menos em muitas artes, acho que ele está no Jutsu, se não estou em erro. Sim. Tens aquela noção que a melhor maneira de ganhar uma batalha é, podemos dizer que não foi muito, se calhar muito isso que ele fez, porque foi ele que invadiu, não é? Mas temos de ver tudo o que levou a que esse evento, essa decisão acontecer. E que ele agora está tipo, eu tenho tempo e eles querem continuar. E eles vão dizer, atenção. É que pode ser, sabes aquela cena que se diz como é que se diz? Quando tu queres que alguém faça uma coisa, estás-lhe a dizer para ela não fazer, mas na verdade queres que ela faça. Como é que se diz? Não me lembro agora do termo. Psicologia invertida. Eu acho que ele está a fazer um bocado isso. A cena de atenção, não mandem mais armas, atenção, que vocês estão a escalar a guerra. E nós estamos aqui, ok, bota. Eles querem mandar mais, mandem. Que nós destruímos aquela porcaria toda. Se calhar ainda reciclamos e pegamos algumas partes e estamos a construir tanques daqui deste lado com peças do outro lado. Entretanto, vamos ver como é que o equipamento deles funciona também. As guerras também são um bocado a mostra entre os países da sua evolução tecnológica e militar. Eles já recolhem peças, é preciso ir a esse ponto e pensar a esse nível. Tudo isso acontece no terreno.
provavelmente tens, opá, quer dizer, quando me dizem que, por exemplo, o exército francês tinha disponível, acho que era 70 e tal tanques, que nem é tanques, é aqueles espécies de caminhões onde tu podes montar armamento em si, os Holowitz, é isso? Acho que sim. Uma coisa assim, não sei se agora estou a dizer o nome a pronunciar. Não foram aqueles que nós vimos ontem. Acho que sim. Mas não sei se é assim que se diz, mas pronto, os Holowitz. Não sei o nome em específico, mas sim. Quer dizer, a França tem 72 ou 71 e acho que eles destruíram 60 e tal ou 70 num dia. Mas as pessoas têm noção disto? Não. É claro, opá. E é que a questão é, se ainda aqui os países da Europa fossem países que apostam, têm um grande orçamento militar constante e que continuam a desenvolver, eu até podia acreditar mais nessa ideia. Mas sabendo que, acho que agora o Macron tinha previsto um orçamento, acho que é de 400 milhões mais, ou 40 milhões, acho que é 400 milhões, se não estou a ver, para começar a desenvolver outra. Quer dizer, isto é ridículo. Nós esperamos, opá, eu não sei até como é que os americanos não estão mais chateados com isto, quer dizer, eles tendo uma aliança militar que gastam imenso dinheiro, basicamente nesta aliança, porque pá, é o poder deles, estás a ver, é a alavanca de pressão sobre os países, é a aliança militar, económica e igual, e não sei como é que o povo americano não está mais chateado até com o que está a fazer. Eu sei que ele está, tenho visto algumas manifestações, não é? Depois acho que também vou meter na descrição para vocês verem desde o início deste conflito, com todos os billions and billions, como diz o Trump, com todos os bilhões e bilhões e bilhões que foram enviados para a Ucrânia em dinheiro, pá, como é que os Estados Unidos se tornaram? Ou se pelo menos certas zonas, mas eu vou colocar esse vídeo na descrição. É a maior parte do país. Vocês vão ver aquilo em que a War Machine, a máquina de guerra dos Estados Unidos, faz a uma economia de um país, que acho que é importante para vocês compreenderem também. Não só de um país, mas aqui da União Europeia. E acho que com isso vamos passar para a próxima parte aqui, rapidamente, para também. Situação económica europeia. Queres falar um bocadinho dessa? Pá, toda a gente disse que as sanções iam basicamente deitar abaixo a Rússia. Pá, de certa forma no início fizeram um bocado isso, mas eles pegaram em toda a situação e recuperaram rapidamente, porque continuam. As empresas internacionais que estavam lá, eles basicamente nacionalizaram aquilo tudo, ficaram com as empresas que foram abandonadas, ou seja, as empresas estrangeiras que estavam a operar em território russo e que abandonaram por causa das sanções, porque não podiam estar a trabalhar mais com a Rússia. Eles agarraram as instalações e tornaram aquilo nas próprias empresas deles, quer dizer. Até tiveste um exemplo, se não estou em erro, que é o IKEA, não é? Na Rússia. O IKEA, exatamente. Que mudou de nome para continuar lá. Exatamente. Não se chama mais IKEA, mas no entanto As instalações continuam a trabalhar com a têm um Rússia. novo negócio, Ou seja, as pessoas pensam que esta guerra toda destruiu a Rússia economicamente. Pode ter abalado inicialmente a Rússia, porque obviamente foram sanções muito duras para aquele país ou para aquela zona do mundo, mas no entanto, se vocês pensarem bem, quem está a sofrer mais com as sanções e quem vai sofrer ainda mais com as sanções somos nós, amigos. Não vai ser a Rússia está bem, a Rússia está ok, em termos económicos eles estão bem, eles produzem gás, em termos de agricultura estão excelentes, em termos de produção de carne, essa história toda também estão. Eles fazem importação e exportação de alimentos, de todo tipo de coisas que vocês possam imaginar. Eles são quase, não a 100%, mas quase autossuficientes. Mas, no entanto, aquilo que tu estavas a falar há um bocado sobre o quadro dos Estados Unidos não é pós-guerra, porque nós não estamos num pós-guerra, mas pós-envio de dinheiro para alimentar esta guerra toda, é pessoas a viver na rua, pessoas nos Estados Unidos que trabalham, mas estão a viver nos carros e nas ruas e em tendas, e uma crise enorme de opioides nos Estados Unidos como nunca se viu. Pessoas basicamente a parecer zombies. Olha, aquilo parece o GTA. Aquilo, há coisas que eu fico estúpida, aquilo parece mesmo GTA. Para quem joga GTA, os GTAs mais antigos e mesmo os mais recentes, mas os mais antigos parecem mais um bocado aquela vibe. É horroroso mesmo.
aquilo que se viu. E aquilo que... Parece que foi os próprios Estados Unidos que se inspiraram no jogo e não o jogo que se inspirou nos Estados Unidos. Exatamente, é mesmo assustador. Portanto, eu só queria, também não me quero alargar muito mais, porque Só queria que se quisesse tivesse algum insight sobre aqui a situação europeia, não sei que tu sabes desse, as inflações, aumento de preços. Sim, em relação a isso, sim. Opa, o custo de vida está a ficar insuportável, o custo da comida no geral está a ficar insuportável, as casas estão a ficar, em termos de aluguer, estão a ficar insuportáveis, as empresas que estão aqui na Europa estão a ser passadas para os Estados Unidos, a maior parte delas. Porquê? Porque os Estados Unidos, como criaram uma imensa crise elétrica, vamos dizer, em termos de energias aqui na Europa, o que é que eles ofereceram como alternativa aqui à Europa? Passar as empresas que nós temos aqui para lá, porque lá o nível, ou seja, como eles têm petróleos e histórias assim, o nível de energia, o custo energético é muito menor do que aqui. Ou seja, as empresas não têm como sobreviver aqui, então vão abandonar o barco e vão todas para os Estados Unidos. Já e o que é que com isso... uma divisão da Volkswagen, Exatamente. Que agora, da Bélgica, que foi para os Estados Unidos. E o que é que isso vai criar, meus amigos? Que era só isso que eu queria dizer. Embora eu esteja calada... Basicamente é a desindustrialização da Europa. E a reindustrialização. Porque agora há aqui uma questão muito interessante que eu acho que vai ligar-se àquilo que tu estás a dizer também, que é o facto de muitas pessoas dizem que a queda do Império Americano, a queda do dólar, o mundo multipolar, certo? É nesse sentido que estamos a ir, mas eu atento aqui num ponto importante que me parece que também é importante salientar. Numa primeira fase, talvez. Mas se todo esse processo da desindustrialização europeia ocorrer da maneira como eles estão a prever, ou seja, como os Estados Unidos estão a prever, eles vão voltar a crescer em termos industriais. Opa, o que eu percebo é triste quando tu, mesmo naqueles vídeos, vês tipo Detroit, Chicago, cidades que... Los tipo, Angeles. Estou-me agora a lembrar também de... Como é que se chama aquela... onde vêm as bandas grunge, isso tudo. Como é que se chama essa cidade? Não interessa, agora não me lembro. Mas, não é Filadélfia, não. Não. Ali da zona de onde vem os Nirvana, isso tudo. Ok, mas espera. Pode pesquisar ali. Okay, mas pronto, as zonas que eram altamente industrializadas nos Estados Unidos, é óbvio que o povo americano olha para aquilo e pensa, olha o que o país era antes e naquilo em que se tornou. O que é super compreensível. E eu acho que a opinião pública americana já mudou um bocado também em relação à guerra, porque eu já tenho visto bastantes manifestações a ocorrer, para quem que também posso tentar encontrar e deixar na descrição. Eles vêm do Aberdeen, Washington. Não, mas não é Seattle, é isso. Pronto, é Seattle, todas aquelas zonas de Seattle e Detroit, Michigan também tem alguma coisa, Chicago. Zonas que eram altamente, especialmente Detroit, com a Ford e isso tudo, eram altamente industrializadas e que estão numa ruína completa. A maior parte dos edifícios destruídos, vazios. É triste ver um país que foi uma grande potência e para mim continua a ser. Aliás, eu como pessoa, mesmo a nível de estudos, estou muito mais próximo da cultura americana do que da cultura russa. Aliás, a cultura russa sempre pouco me interessou, até agora. Comecei a me interessar mais na questão geopolítica. Sou muito mais próximo da América e custa-me ver também toda esta situação e o povo que não tem culpa das más decisões dos governos. No entanto, é sempre aquele problema. O povo que é pouco instruído ou é os governos que são poucos instruídos? Mas o governo é escolhido por pessoas que também são... Se as pessoas têm pouca educação, o governo que vai ser escolhido também não vai ser muito bom porque as pessoas não têm consciência daquilo que escolhem. Não é? É sempre aquele problema, não é? Aquela pescadinha de rabo na boca. Uma coisa só que eu queria dizer é que atenta naquela questão da Alemanha e depois já vamos para o fim do episódio. Eu disse que queria que demorasse menos, mas tem muita coisa para... Peço imensa desculpa, mas tem muita coisa para... Também é por isso que eu quero fazer deste o episódio final desta série sobre a guerra. A questão da explosão do pipeline Nord Stream.
Até me dá sono nesta história. Não, mas eu sei. Mas em relação à Alemanha, nós sabemos que a Alemanha era super dependente a nível de gás. Uhum. E a Alemanha, aliás, se nos reportarmos outra vez à noção da NATO para a qual foi criada, não sei se te lembras ainda da sigla, que era impedir os russos de entrar, Uhum. proteger os Estados Unidos e conter os alemães. Pá, é tipo, quando nós pensamos nisto é impressionante. Ou seja, isto é a sigla, se quiserem, o mote que deu início à criação da NATO nos anos 50. 50? 50. Tudo é Nos isso. anos 50. Pá, é absurdo o quão atual é. Não sei se vocês estão a seguir o raciocínio, mas é absurdo o quão atual é. Quer dizer, a Alemanha, porque é que eu digo isto? A Alemanha é super dependente da Rússia, ou seja, tinha criado, depois da queda do Muro de Berlim, algumas boas relações com a Rússia, até porque está perto, relativamente perto. E relações económicas, ou seja, o que é que a Alemanha sempre foi? Uma potência industrial. Estás de acordo? Uhum. Potência industrial. O que é que a Rússia sempre foi? Bom, sempre foi. Sempre foi bastante. Não sempre foi, mas quase sempre foi uma potência militar. E o que é que uma potência militar e uma potência industrial juntas se tornam? Uma superpotência. E o que é que os Estados Unidos fazem? Entre esses dois países que já tinham construído uma relação económica bastante estável. Aliás, acho que era aqui a 60% da indústria alemã que tirava proveito de ter gás barato para poder Sim. fazer a indústria funcionar. O que é que acontece? O projeto Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha Boom. vai ao ar. E o mais incrível, e eu sei que há pessoas que vão dizer, teoria da conspiração, não sei o que, lá vem eles. Até, pronto, eu sei que... Não, mas agora o que é engraçado é que eles vão dizer, mas é o Biden que disse, foi o Biden que disse, portanto, ele como está senil, o que ele diz não se escreve. No entanto, o resto das merdas, o que ele diz, as pessoas acreditam, mas nesta cena... eles disseram qualquer coisa do género em como nós conseguimos fazer isso. E é que ainda por cima nem escondem depois. Ainda bem dizer certas coisas, que é óbvio que é preciso estar atento às palestras e ao que eles dizem para se perceber isso. Mas é óbvio. Quer dizer, e depois veio aquele, não sei se ouviste falar do Seymour Hersh, aquele senhor bué conhecido, que já tinha escrito sobre as guerras no Iraque, no Afeganistão e tudo. E que sempre foi tido pelos americanos como um essayista, como é que se diz em português? Um escritor sobre vários assuntos políticos, sempre foi tido como um grande escritor. No entanto, ele escreve a dizer que muito provavelmente também vou deixar isso na descrição, muito provavelmente foram os noruegueses Sim. que interviram na sabotagem de Nord Stream, ou seja, do pipeline de gás entre a Rússia e a Alemanha. Vimos isso no outro dia. Exatamente. Mais engraçado ainda, sem que não tem graça nenhuma, mais curioso ainda, é que eu também para já pensei, ok. Eles depois vieram dizer, aliás, não sei se foi um dia ou dois depois, vieram dizer que tinha sido os nacionalistas ucranianos que tinham basicamente destruído o pipeline. Ora, para quem sabe que é um pipeline de gás por baixo do oceano, aquilo está a não sei quantos metros de profundidade. Não é uma coisa, não é como ir ali ao café, não está ali tipo ao lado do café da Josefina e tipo mandas um calhau e aquilo parte. Não é assim que funciona. Não é? Tens de ter uma equipa, provavelmente mergulhador. E como é que uma equipa de nacionalistas de um país, ou seja, da Ucrânia, que tem efetivamente um exército, mas que está, vamos dizer, um bocado em penúria de secções militares, que quase não tem, ou não tem mesmo aviação, porque agora até há pouco tempo eles... E acho que também é uma das razões pelas quais agora isto está um bocado parado, porque eles acho que estão a formar pilotos também. É por isso que está um bocado parado, para se calhar... o que pode acontecer é que vai começar a haver uma guerra aérea. Espero que não. Espero sinceramente que não. Mas parece-me que também pode ser esse um dos fatores pelo qual as coisas estão um bocado paradas. Mas pronto, adiante. Foi uma parte. Como é que uma equipa de nacionalistas ucranianos de um país que já tem de receber armamento, equipamento e militares de outros países tem capacidade para destruir um pipeline debaixo no oceano?
expliquem Eu a respondo. lógica. Expliquem-me a lógica. Se vocês conseguirem me explicar isso, eu agradeço. Não tem. Pois. Eu estava a dizer aqui, Exatamente. eu explico. Não tem, não tem. Como é que um país que está a receber armamento de outro país tem capacidade tem uma equipa de mergulhadores com conhecimentos suficientes para ir mergulhar a não sei quantos metros de profundidade no oceano tipo, Já viste a destruir uma envergadura? já viste a envergadura? Já viste o envergadura de uma estrutura assim? projeto que tu tinhas que fazer, os recursos, as pessoas, a capacidade física e em termos de materiais que tu tinhas que ter. Não é chegar ali, O pegar que- num calhau e mandar para lá para baixo e aquilo Opa, rebenta. Para quem é minimamente consciente das coisas, eu acho que, quer dizer, quando eles dizem, quer dizer, acho que foi mesmo, não sei se foi o Ministério da Defesa ou foi um representante dos Estados Unidos que veio dizer que tinha sido um grupo de nacionalistas ucranianos, que é a mesma coisa que dizer, não foram eles que fizeram isso, mas eles tiveram que dizer alguma coisa. E no entanto, esse senhor, o Seymour Hersh, esse senhor conceituado escritor americano sobre assuntos geopolíticos e política, escreveu uma coisa super detalhada que eu vou tentar meter na descrição para vocês poderem ver. Muito detalhada, com demasiado detalhe para ser inventado. Tipo, é que há coisas que uma pessoa lê e podemos dizer, se calhar Se calhar sim, se calhar não. é propaganda, se calhar é só. Pronto, pode ser. Mas quando tu lês aquilo, tu vês que de certeza que houve ali informação do Pentágono, que ele conhece pessoas que. Como é que tu imaginas um grupo de nacionalistas ucranianos que já tem mal a defender a parte terrestre de um país e vai mergulhar a não sei quantos metros de profundidade para destruir um pipeline? Tipo, quer dizer, Eu tenho e depois uma disseram que resposta. eram os russos, quer dizer, os russos fazem um investimento e destroem o próprio investimento? Pode ser. Aqueles atos, como é que se diz, de falsa bandeira, não é? Mas é um bocado Falsa inacreditável, quer dizer. Mas e agora, de um momento para o outro, o escritor conceituado, não, ele agora está velho, já não diz se calhar coisa Até com há pouco coisa, tá tempo era sumido, condecorado, era super apreciado, agora já não. Agora porque começa a dizer certas coisas Quer dizer, que as pessoas não querem ouvir, agora já é, cuidado, que o homem já está velhote, já pronto. Já diz Quer coisa dizer, com isto torna-se tudo numa. É uma mistela, uma salgalhada que não é. É impossível compreender. coisa. Concordo. E que não faz sentido. No entanto, agora para avançar também, vamos A parte final. para a parte final. Quer dizer, é hilariante. Quando tu ouves coisas destas e depois sabes minimamente, tens uma consciência mínima das coisas, como é que isto pode ser possível? O mais engraçado é que se as pessoas vivessem connosco, ou se passassem basicamente algum tempo connosco no dia a dia, e às vezes nós estamos cá em casa e eu só te ouço a tia rir do lado de casa e depois mandas-me as notícias e eu fico dizendo, como assim? É que nós todos os dias estamos a seguir esta Faz sentido. história e nada faz sentido, a maior parte das coisas não faz sentido. Quer dizer, É tão ridículo que é até dá tão vontade de evidente, rir. é tão evidente. Por acaso eu tinha visto um comentário de alguém, que é das coisas que mais me fez rir, Here we go! que mais me fez rir nos últimos tempos. Eu tenho isso aqui. Que alguém comentou, a propósito de, por exemplo, da intervenção, das várias intervenções, que já foram aí 30 e tal, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, tem mais de 30 intervenções, tipo, por parte dos Estados Unidos e noutros países, não é? Que eles vão para lá, Eu bombardeiam aquilo, Eu etc. penso que nós tínhamos Afeganistão, Iraque, Síria, etc. E Jean Passe, como se diz em francês, e Passe. Eu não tenho a certeza, mas no podcast nós estávamos a ouvir hoje ao almoço a pessoa que estava a falar sobre isso, ela tinha dito que no total De conflitos entre pequenos... foram pequenos 70, 70 e tal, se não estou pois. em erro, foram mais de 70, portanto isto é imagina. é ridículo. E o comentário por acaso fez-me... ri-me bastante. Foi basicamente alguém que comentou, olha, lembram-se quando nós, americanos, demos aos talibãs uma quantidade de equipamento militar que eles depois venderam à Rússia e que depois usaram esse mesmo equipamento militar contra o nosso equipamento que demos à Ucrânia? Lembram-se disso? Quer dizer, isto entra num ciclo impossível. Imagina uma situação em que, por exemplo, o Reino Unido tem uma questíncula, um problema com o Afeganistão agora. Pronto, o Afeganistão agora aquilo foi tudo desfeito depois da guerra a eles. Pronto. Mas ficou muito armamento dos Estados Unidos no Afeganistão. Imagina a possibilidade do Afeganistão, em confronto com o Reino Unido, ter mais equipamento
que o próprio Reino Unido. Uhum. Imagina, de tudo o que ficou para trás dos Estados Unidos. Pá, é inacreditável. Eu quando penso, acho que é impressionante. Depois, agora nesta parte final, e eu queria só deixar aqui um ponto, por favor, se quiseres também continuar. Epá, e esta cena das guerras de procuração, onde é que nós já vimos isto? Já vimos isto no Afeganistão, não é? No início, que eles basicamente tiveram a ajudar os paquistaneses contra as forças que supostamente estavam do lado russo. Já vimos, é um bocado a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. É tipo para tentar estabilizar um país economicamente, para trazê-lo para baixo e para que outros países mantenham-se no topo. É só isso, mais nada. A história repete-se. É simples, E eu digo-te é sempre simples. isso. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa. É É sempre a mesma simples. frase. E depois fizeram a mesma porcaria com... Entre aspas. Fizeram um bocado da mesma porcaria também na Síria. Também. Na altura do Obama, não é? Toda a gente dizia que ele era uma ótima pessoa. Pá, não estou a dizer que até... Pá, lá está, porque a questão é que não é só ele que manda. A questão é esta, sabe? Não são só os presidentes que mandam. É muitas vezes quem manda é quem está à volta deles. A confusão com os drones na Síria, mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, para provocar guerras e guerrinhas contra os países, é tudo a mesma coisa. Nesta parte final, como eu ia dizer, para terminar, pá, é engraçado que durante imenso tempo montes de países supostamente democráticos não conseguiram promover a paz em nenhum lado. No entanto, há pouco tempo, o que é que nós temos? A China a juntar a Arábia Saudita e o Irão, uma potência nuclear que não se conseguiu entender nem por nada, e a China chega lá e promete meia dúzia de coisas. Pá, aqui vou-vos ajudar economicamente e se calhar também militarmente, não é? Quem sabe? Pá, e vocês acabam com as vossas diferenças e está tudo bem. Quando precisarem de alguma coisa, chamam aí e cá estarei para vos ajudar. Porque lá está, as pessoas acham que a China vai dominar o mundo. Pá, eles de certa forma já dominam, não é? Se eles impedem a exportação dos produtos deles, metade das merdas que eu tenho em casa vão à vida. Porque metade das merdas, a maior parte, tudo é feito. Tudo é feito na China. E as pessoas vêm com aquelas questões de independência e não sei o que. Preciso ser soberano, independente e não sei o que. Vamos, basicamente, deslocalizamos toda a nossa indústria para a China. Para nos tornarmos dependentes deles porque dá lucro e é fabricado a baixo custo. E depois, não há direitos humanos na China porque eles pagam mal, porque eles não sei o quê, porque eles exploram. No entanto, nós aproveitamos o facto de eles explorarem as pessoas para irmos fabricar merdas mais baratas lá. Portanto, pá, mais uma merda que me irrita, que não faz sentido nenhum. Hipocrisia só. Exato, hipocrisia. Exato. Pá, o problema da democracia, sabes qual é? É que é como uma criança. Se tu não a ensinas bem, ela perde-se facilmente. É esse o problema da democracia, é que precisa de muita manutenção para a qual as pessoas não estão preparadas. Pois é. A China a juntar a Arábia Saudita e o Irão, uma coisa que eu por acaso não estava à espera que acontecesse. No entanto, tens agora o bloco do BRICS, não é? Brasil, China, Índia, Arábia Saudita e Irão agora, que só a China faz 1/3 da população mundial. E que as pessoas não têm noção, mas o Ocidente ainda está e tal. O Ocidente, tipo, se nós juntarmos esses países todos, o Ocidente é basicamente a Europa, os Estados Unidos, Canadá e a Austrália. Essencialmente. E quando dizem que a NATO não prejudica, a NATO prejudicou mais ao longo dos tempos. No início, se calhar, até teria um bom propósito, mas neste momento... A NATO neste... E não faz sentido. Depois... Não, eu estou a dizer que a NATO neste momento não faz sentido. Não faz sentido existir, não faz sentido nenhum como organização. Nada faz sentido neste momento. É só mesmo usada... Acho que já se viu por A mais B que... Para stir the pot, vamos dizer, para criar confusão. Para criar confusão e para manter os países debaixo da alçada. Pronto, e é assim, não vale a pena estarmos a adiantar mais, porque as pessoas, se começarem a analisar aquilo que nós dissemos até agora, vão chegar a essa conclusão. Espero eu que cheguem a essa conclusão. É como quando o Macron foi aos Estados Unidos falar com o Biden e basicamente disse uma cena nas linhas de e tal, cuidado com o que está a fazer, porque a nossa indústria está a levar um bocado nas ventas, não é? E o gajo deu-lhe 2 palmadinhas, está bem, vai para lá para o teu país, vai para lá para o meio das tuas baguetes, que tu já mal podes governar, quanto mais vir para aqui. Quer dizer, é ridículo, eles ridicularizam. E depois, agora vem-me dizer, não é? Como tínhamos dito no início do podcast, se calhar era preciso sermos mais independentes da América e do Estado. Se calhar, não sei, talvez, com todas as consequências que já estão
Talvez, não sei. Se as pessoas soubessem o caos que está a França neste momento, a todos os níveis, Sim. por causa também por causa da União Europeia, por causa da guerra, Já por causa dos Estados tiveste Unidos. padarias a fechar, já tiveste Eu fiquei bué negócios a estúpida. fechar. É- A Renault, é uma a Renault tristeza. perdeu o maior mercado deles, o segundo maior mercado deles, que era o mercado na Rússia, perdeu Exatamente. essa parte. Pronto. E, Só tens pessoas a protestar em Paris. Não estão a sim, protestar Paris, por causa, na Bélgica, por tem causa todo lado, só disto, que os média não mostram. essencialmente. Mas estão a partir tudo e a queimar tudo há semanas por causa das reformas, por causa de outro tipo de políticas também, por causa da França. Porque, as pessoas dizem, muita gente que votou pelo Macron a primeira e a segunda vez, ai não, ele é democrata, ele é do centro-esquerda, ele é de extrema-direita. Acordem, nós somos uma colónia dos Estados Unidos, Não. nós todos Exatamente. somos uma colónia dos Estados Unidos. Se vocês não acordam, obviamente as pessoas não vão acordar e as pessoas vão continuar a viver com os olhinhos fechados porque é mais fácil não encarar a O realidade. centro é aquela questão do é tudo e não é nada ao mesmo tempo. Pronto. Que lá está, É o ninho. é a política das circunstâncias. Lá não está. tem? É o ninho. E só o que eu queria acrescentar, é quando as pessoas acham que não houve investimentos na Ucrânia, os Estados Unidos investiram já imenso dinheiro na Ucrânia porque eles querem controlar aquela zona. É uma zona que eles podem usar como zona influente. Estás a ver? Para criar pressão. E quando me dizem, olham para o mapa, toda a Rússia rodeia, mas a Rússia é bué grande e não sei o quê, não é tipo, não faz nada se tem mais ou menos um país na NATO. Faz sim, olhem para o mapa, vejam como aquilo está. Porque tipo, quando entras na NATO, pressupõe que vai haver base e equipamento militar ali presente. É isso que as pessoas não entendem. A Rússia está rodeada de países E que eles fazem não querem parte da isso, NATO. até porque foram um país que ao longo dos séculos foram muito atacados Pronto. por outros países. Lá estás a ver? está. E tem essa, se calhar, se quiserem, o síndrome de vítima, é possível um bocado. Mas o que é verdade é que ao longo da história eles foram muito atacados também. Estás a ver? E depois admiram-se que tem fotografias do Putin na África do Sul e bandeiras. Claro, eles estão a ver, olha, primeiro, finalmente alguém que está a fazer frente aos Estados Unidos. É óbvio que eles vão, tipo, quer dizer, quando os Estados Unidos são os colonizadores há não sei quantos anos e que andam a explorar e a roubar petróleo a torto e a direito, é óbvio que essas pessoas que vivem nesses países, que supostamente têm petróleo, uma outra coisa que eu não percebo, países com petróleo que são os países mais pobres, ou seja, os países que não têm petróleo são os países mais ricos. São mais ricos porque vão explorar o Claro, já é simples. exatamente. É simples. E é assim que funciona. Pronto, estamos a falar na China. E agora para terminar, o que é engraçado, temos agora também aquela que falámos penso que foi no episódio sobre a energia. Sobre aqui a parte no Ocidente mudar as leis para que os veículos vendidos novos Até 2035. a motor térmico, ou basicamente a gasolina e a gasóleo, etc. Uhum. Ou seja, não haja mais veículos novos desse género vendidos a partir de 2035 porque vão ser todos elétricos. O que é engraçado porque ao mesmo tempo tens os países da OPEP e tipo, basicamente os produtores de petróleo, Irão, etc, e a China a baixar a produção de petróleo. Portanto, Exatamente. imaginem o que é que isso vai gerar. Quer dizer, não há petróleo aqui, as pessoas vão se converter imediatamente aos carros elétricos. Não me parece que vai acontecer assim de um dia para o outro, como eles pensam. Mas pronto, pode ser. Já para não falar, agora já ninguém se vai preocupar com a exploração das crianças no Congo, não é? Para tirar o lítio e o níquel para as baterias. Para construir as baterias, Isso já não vai ser um exatamente. problema Já não. ambiental nem de direitos humanos. No entanto, bom, Não vamos alongar adiante, demais. senão vou ficar mas aqui 3 mais horas. meia hora nesta cena. Preparem-se, porque muito provavelmente, e eu não faço previsões, e eu, na minha opinião, esta guerra, ou seja, o conflito ucraniano, acabará eventualmente até ao fim deste ano. Até ao fim deste ano terminará, de alguma forma, não sei como. O que eu sei, tenho quase certeza, é que a Rússia só vai aceitar que o conflito se termine sob as suas condições. Tirar todos os equipamentos militares, todas as ideologias duvidosas do território ucraniano e deixar aqueles territórios que são mais pró-russos com a Rússia. Até o Elon Musk disse isso. Porque é que vocês não fazem um referendo com o aval da ONU, com a presença da ONU, um referendo para que toda a gente possa saber se essas pessoas querem mesmo ficar com a Rússia ou não. Porque até ele foi assassinado. E o Slaughter. Eu sei.
Ele foi, até ele, e sabes porque é que ele está a dizer isso? Porque ele é um bilionário que não quer que isto tudo acabe numa guerra nuclear. Porque ele prefere estar lá com as garinas deles e a fumar uns bobos. Estás a perceber? Ele tem bem dinheiro, pá, ele já acha que se calhar não sei se quero isto para mim, que eles estão a abusar, estão se calhar a ir um bocado demasiado longe. Se calhar é melhor, pá, quando jogas muito com o fogo, não é? Quando brincas muito com o fogo, corres o risco de queimar, não é? Pronto. Preparem-se, porque eles já estão a criar confusão em Taiwan também. Oh, meu Deus, é verdade. E é como eu disse no início, os democratas é a China, os republicanos é Taiwan, os democratas é a Ucrânia, os republicanos é Taiwan, e opá, eu temo que o futuro, infelizmente, do conflito, eles virem para Taiwan. Mas temo ainda mais que a resposta da China não seja exatamente a mesma que a Rússia. E esse é o meu maior medo. Como eles têm sido. Não é? Porque eu de certa forma. acho que a China não vai ter a mesma resposta. Para as pessoas que dizem que aquilo tipo, é governado por um partido comunista, aquilo é uma sociedade altamente capitalizada e altamente industrializada e tecnológica. Pá, governada certo por um partido comunista. Dito comunista. Não sei bem o que é aquilo. É um partido comunista para todos os efeitos. Teoricamente é um híbrido, não é? Entre Aquilo, o comunismo aquilo é muito estranho. capitalismo, mas aquilo não é comunista. Epá, eu acho que eles pegaram nas duas cenas e basicamente desenvolveram e hoje em dia tem a economia que tem. Quer gostemos, quer não. No entanto, toda a gente critica a China, né? Porque eles estão sempre a vigiar as pessoas e têm controles em todo lado. Pá, estamos a tentar fazer o mesmo aqui. Estamos a tentar fazer as mesmas merdas aqui com os telefones e com não sei o quê. E agora vais ter a identidade digital e não sei o quê, AI, etc, etc, etc. Não se esqueçam de ouvir o episódio das cidades 15 minutos onde nós referimos esta Exatamente. parte. E não se esqueçam de, quando este episódio sair, ficar atentos ao próximo episódio, que se calhar vamos falar sobre este tipo de coisas. Este assunto irrita-me tanto que hoje até acho que já estou rouco. Mesmo. Eu hoje, sinceramente, eu estou muito chill, mas é verdade. É um assunto que é muito... Pá, mexe bastante comigo. Epá, e até agora só numa nota final, eu já disse não sei quantas vezes nota final, mas eu vou mesmo terminar. Peço desculpa mais uma vez por ser tão longo. Pá, quando eu vejo, por exemplo, aqui à beira da minha casa, como vimos ontem, não é? Sim. Ali os comboios com os equipamentos militares e vejo, por exemplo, os soldados, não é? Eles todos contentes a irem buscar comida ao Burger King. E que se calhar são pessoas que se calham de ser arrastadas para a guerra, podem nunca mais voltar. Como o nosso vizinho de cima, que já não vive aqui. Pessoas como tu, como eu, como todos nós, estás a ver, que escolheram aquela... E acho que devemos ter respeito com isso e devemos ter respeito em relação a eles e... Qualquer que seja o lado, atenção. Sim. Cada pessoa tem família e basicamente eles estão a responder. A verdade é que não somos nós que estamos na linha da frente. Estão a responder, exatamente. Nós falamos, mas são eles que estão na linha da frente e acho que é preciso respeitar imenso essas pessoas e ter consciência que eles são filhos de alguém. Vítimas. Sim, são filhos de alguém e são vítimas são provavelmente pais de alguém, irmãos de alguém. Aliás, e também são vítimas. Deixar, uma criança. Nós temos muitos militares. Pá, e a felicidade, saber que a felicidade na cara deles quando eles estavam a comer aquele hambúrguer àquela hora, um dia pode desaparecer por eles serem chamados. Que é o que vai acontecer. Pessoa que tem consciência. Porque as pessoas também falam muito, pois, mas estamos a ajudar no conflito, mas os Estados Unidos enviaram algumas pessoas, mas não enviaram muitos. E antes de virem tropas americanas vão entrar muitas tropas, porque se agora os ucranianos começarem a faltar, eles vão chamar os polacos, e depois se for os polacos vai ser os outros, e depois quando não houver os outros vai ser os outros. E isto é basicamente e daqui a um bocado quando não houver militares vamos nós, porque de certeza absoluta que os chefes de Estado e os bilionários e multibilionários não vão para a linha da frente. Aquela cena, amigos. Não é? O Vatongué. Exatamente. É? General Vatongué, quer dizer, é o Armenos e não é? Armenos ou seja, Armenos e não são eles que vão, não são os políticos que vão, nem os governantes, são os outros. Amor à pátria e vão embora, amigos. Exatamente. É triste, mas é assim. Espero que tenham gostado do episódio. Pá, é o que eu disse. Eu sabia que ia ser mais pesado, longo. Que ia ser pesado, mas pesado. Tem muita coisa para falar. Eu peço imensa desculpa. É o último episódio.
E eu espero que não seja necessário fazer outro sobre... Pá, eu não vou dizer mais nada porque também não é o meu lugar estar sempre aqui a encher a cabeça ao pessoal. Se vocês são adultos e adultos responsáveis para pesquisarem vocês mesmos sobre os assuntos, e não vou fazer aqui moral a ninguém também. Terminar numa nota positiva. O que é que tu achas? Achas que vai haver guerra nuclear ou não? É assim, Não faz muito sentido, não é? Se olharmos na minha perspectiva, não, para aquela não questão faz do muito Elon Musk. sentido, porque o objetivo, se é ganhar dinheiro, não é? Porque as pessoas basicamente pensam que o dinheiro é tudo na vida, e além disso o dinheiro foi uma construção humana, mas bom. Acho que o objetivo não é esse. No entanto, pode haver guerra localizada. Sim, pode haver uso mísseis, armas químicas ou armas assim. tácticas Mas nucleares. mais químicas, exatamente. Localizadas. Localizadas. Não Isso digo pode que não. haver e é Não muito digo que não. prejudicial. Isso é muito perigoso, obviamente, mas também, pá, não digo que não, porque isso é efetivamente uma hipótese muito real. Mas eu acho que vai ser usado como retaliação, não como... Sim, exatamente. Caso aconteça alguma coisa Pois. mesmo de grave, acho que sim. Acho Claro que eles é aqui vão possível. tentar fazer passar a ideia que foi a Rússia que começou sempre. Onde é que está a Exatamente. novidade, não é? Até pode ser, Pronto, ok, mas mas não me parece. estamos só a falar de facto até agora, não é? Exatamente por causa da tal ideia, estás a ver, do lutador de artes marciais. Lá está. Que está encurralado entre a espada e a parede e só aí é que vai atacar. Eu acho que é um bocado essa a situação em que a Rússia se encontra. Num panorama geopolítico, como eu disse, não faço aqui julgamentos emocionais, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ver a questão à luz histórica e o mais factual possível e com fontes mais ou menos credíveis. Credíveis, é. Portanto, para mim também é não. Para mim não vai haver guerra nuclear. Portanto, continuam a viver as vossas vidas. E também souber, francamente eu não quero ficar aqui. Tipo, não vou ficar aqui, não é? Nem vou viver para um bunker. Esqueçam isso. Está fora de questão. Está fora de questão viver com ar reciclado e água reciclada. Nossa, nisso. Água que depois é xixi, depois é água para beber. Não, esqueçam, não. Eu pego o elevador, se houver um elevador, e Eu abro a porta. lá vou eu. Que horror. Ponham o mais perto possível da explosão. Assim tenho a certeza que não sobrevive. Se calhar, sim, mas numa nota positiva, não penso que não vai haver guerra nuclear. Acho que não. Sinceramente, posso estar enganada, mas penso que não. Amigos, muito obrigado por terem estado connosco. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Pá, subscrevam o canal, sigam-nos no Instagram. Partilhem. Deem sugestões, façam comentários, sempre com respeito, porque eu sei que este assunto mexe muito com as pessoas e eu percebo, mas acho que não vale a pena virmos para aqui com ideologias políticas e não sei o que. Temos de tentar avaliar as coisas o mais objetivamente possível, mas se tiverem sugestões, comentários, por favor, estejam à vontade. Nós gostamos muito de vocês, mesmo que vocês não gostem de nós. Espero que tenham gostado das analogias, que tenha sido claro. Se não foi às vezes claro, peço desculpa de minha parte. Tentei ser o mais objetivo possível também. Como já disse, coloquem-nos questões. Nós estamos sempre disponíveis. E não sei se queres anunciar o próximo episódio também, rapidamente. Sim, o próximo episódio vai ser sobre os perigos da inteligência artificial. Portanto, para quem gostar deste tipo de tópicos, por favor, não percam quando nós publicarmos esse episódio. Portanto, também fizemos bastante pesquisa sobre isso e espero que gostem, porque pronto, acho que é um tema da atualidade e que mexe com muita coisa, incluindo também com guerras. Portanto, fiquem atentos. Subscrevam o canal, como já tínhamos dito. É. 1h30, Christ. Peço desculpa, pessoal. Minha nossa. Ok. E Bem, pronto, pessoal. espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Vejam a descrição porque vão ter lá todos os conteúdos disponíveis. E vejam os outros episódios se quiserem sobre a guerra. Exatamente, se para quiserem estarem atualizados. em mais detalhe ainda, temos os outros episódios. No que diz respeito à guerra, o assunto está encerrado para nós. Obrigado por terem It's estado a wrap. connosco. E este foi o 11ª hora. Até à próxima, pessoal. Tchau.